TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. E hoje nós queremos receber o grande prefeito de Barra do Rio Azul, vice-presidente da FAMURS, Marcelo Arruda, que vai ser o nosso primeiro entrevistado de hoje. Lembrando, quero mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Acústica, FM 97.7, que sintonizam o Radar dos Municípios na noite desta quarta-feira, sempre das 19 às 21 horas. No domingo pela manhã é a Rádio Pampa, FM 97.5, com meu amigo Paulo Sérgio Pinto, que retransmite nosso programa no domingo na Rádio Pampa, no FM 97.5. Na TV, nós estamos sintonizados e conectados lá pela RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net, da NET, aí em Porto Alegre e na região metropolitana, também na região central, lá dentro da RDC TV, dentro do nosso Radar dos Municípios, nesta parceria que nós temos também lá com a Revista em Evidência, para conectar as lideranças gaúchas aqui direto de Brasília, bem como os seus pleitos. Sejam bem-vindos, uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e a partir de agora as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. O programa de hoje vai detalhar todos os anúncios para os hospitais no Vale do Taquari. Daqui a pouco nós vamos conversar também com Felipe Proenço, ele é secretário nacional do Ministério da Saúde. Ele responde justamente por esses recursos que o Ministério da Saúde, através da ministra Nízia, está colocando lá no Rio Grande do Sul, lá no Vale do Taquari. Isso é muito importante, a gente vai trazer todos os detalhes. E na entrevista de abertura, nós vamos conversar com o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda. Ele é vice-presidente da FAMURS, né? Tomou posse esse ano como vice-presidente. Também já cuidou da AMAL, que é a Associação dos Municípios da região ali de Erechim, da Grande Erechim. E nós vamos falar sobre os desafios num ano tão complexo, tão desafiador para os prefeitos do Rio Grande do Sul, um ano que começou com seca, teve enchente e agora a gente quer saber como é que está a situação financeira também dos municípios, reforma tributária, tudo isso vai passar por aqui. Começamos então com ele, Marcelo Arruda, já ao vivo conosco, direto de Barra do Rio Azul, eu em Brasília, ele lá em Barra do Rio Azul. Prefeito Marcelo Arruda, seja bem-vindo aqui à Rádio Pampa, à Rádio Acústica, à RDC TV. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Voltaire, boa noite a todos os ouvintes, os espectadores aí dos meios de comunicação. Uma alegria poder participar e falar um pouco do municipalismo, dos desafios. Nós que estamos aqui no norte do Rio Grande do Sul, Barra do Rio Azul, fica perto de Erechim, o Erechim fica perto de Barra do Rio Azul, estamos no norte do estado, uma região próspera, uma região que vive do agronegócio e também tem os mesmos desafios dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. A gente sempre fala, né, Voltaire? O tamanho e o endereço do problema mudam, mas eles são semelhantes, os desafios são os mesmos, mas a gente tem muita oportunidade aí junto com os prefeitos, junto com a nossa FAMURS, para estar construindo e avançando no Rio Grande do Sul. Desafios, como tu falaste aí da seca, da estiagem que atingiu 3 anos o Rio Grande do Sul. Este ano, o El Niño aí castigando, né, com as enxurradas, granizo. Mas com certeza o povo gaúcho, com o apoio do governo federal, do governo estadual, com a união dos 497 municípios, vai superar mais uma vez esse momento e sair fortalecido, né? Esse é o nosso desafio e é para isso que a gente está à frente dos municípios aí para batalhar. Marcelo Arruda, prefeito de Barra do Rio Azul, vice-presidente da FAMURS, entidade que representa os 497 municípios na região, no município de Barra do Rio Azul. Estas últimas enchentes que castigaram tanto o Vale do Taquari, como foi aí na região, as chuvas, como está a situação neste momento por aí, Marcelo Arruda? Voltaire, realmente a gente está na frente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, são 32 cidades, e nós também nos últimos 15 dias fomos atingidos aí por chuvas acima de 300 milímetros em 2 dias
que causaram alagamentos, destruição de estradas, interdição de pontes, prejuízo nas lavouras. E agora os municípios estão buscando, aqui de 32 municípios, 24 decretaram situação de emergência, e porque realmente os impactos foram muito grandes. E na agricultura, né, o pessoal está com a dificuldade, Voltaire, agora de fazer o plantio da soja. Nós temos aqui o plantio do milho, que ele é fonte para transformar em silagem, para estar atendendo o gado de leite, o gado de corte, que é muito forte aqui na nossa região. Também vai ter uma produção frustrada, e os municípios estão buscando auxílios aí para poder minimizar e ajudar, auxiliar nesse momento difícil, né, os nossos agricultores. Aqui no norte do Rio Grande do Sul, para quem um pouco não conhece, fica o convite para vir para o norte do nosso estado, são regiões fortes na produção de suínos, avicultura, produção de citros e pêssego, gado de leite é uma região muito forte, e o gado de corte também, confinamento para a produção de proteína animal para estar abastecendo os mercados. Então a gente depende muito do clima para poder estar produzindo. Mas os municípios estão aí unidos, buscando esses auxílios, o pessoal cadastrando projetos junto ao governo federal, à Defesa Civil, para realmente poder estar minimizando os impactos. E o grande desafio, Voltaire, que a gente está batalhando, que a gente possa estar buscando obras preventivas para poder evitar essas reações constantes, né, que gasta muito recurso, gera muito impacto, e acho que é o desafio, né, de todos os municípios e dos governos estadual e federal, de nós tentar pensar no futuro, porque esses efeitos climáticos da seca e agora do El Niño e Laninha também estão sendo constantes aqui no Rio Grande do Sul. A gente está sofrendo muito aqui na ponta por causa desses efeitos climáticos. Prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, vice-presidente da FAMURS. O senhor ficou muito reconhecido pelo grande trabalho que fez quando presidiu a Comissão dos Municípios Sem Acesso Asfáltico, por um grande trabalho de articulação junto ao governo do estado, ao governo federal. Na época do governo federal, o Cherini era o coordenador da bancada, e muitos avanços foram feitos neste pleito, nesta pauta dos acessos asfálticos. Como é que está a situação nesse momento, Marcelo Arruda? Prefeito, o senhor que acompanhou todo esse planejamento, o senhor que fez todo um mapa, né, das necessidades onde se deveria ter esse acesso asfáltico, como é que o senhor classifica a evolução desse trabalho? Voltaire, quando nós tivemos o privilégio lá em 2019 de assumir a Comissão dos Municípios Sem Acesso Asfáltico, nós tínhamos 62 cidades que não tinham a dignidade, o sonho e aquela obra tão necessária para o desenvolvimento, que era o acesso asfáltico. De 497 municípios, 62 então não tinham acesso asfáltico. Então, na gestão do prefeito Dudu, a gente organizou a Comissão dos Municípios Sem Acesso Asfáltico, reuniu os prefeitos, montou todo o material de mobilização e começamos a dialogar com o governo do estado, com a Assembleia Legislativa, fazendo as mobilizações e dialogando com o secretário Costela, que tinha assumido na época aí a secretaria, mostrando a importância dessa obra e traria desenvolvimento. Não tinha como o município pensar em trazer uma empresa, manter as famílias, os jovens, que a maioria das cidades, né, Voltaire, eram pequenas. Todo mundo que está nos acompanhando aí tem algum familiar numa pequena cidade do Rio Grande do Sul. 250 cidades do nosso estado são até 5.000 habitantes. E a gente sabe a importância para desenvolver o turismo, para desenvolver a cidade, quanto era importante o acesso asfáltico. E essa mobilização uniu os prefeitos. Todos falávamos, Voltaire, não importa onde vai começar, mas que comece e termine as obras. Não importava se ia ser Barra do Rio Azul, se ia ser Pedras Altas, se ia ser Alegria, enfim, qual município do Rio Grande do Sul desses 62 que não tivesse, a gente olhou a questão técnica, onde era mais viável, e as obras avançaram. Chegamos em 2023, Voltaire, está faltando somente 24 municípios para ter o acesso asfáltico. O governo do estado nos apresentou, a gente fez mobilizações na Expo Inter, na nossa FAMURS, o presidente Luciano tem nos ajudado a dar prioridade, continuidade nesse tema, e nós tivemos um anúncio agora, no mês anterior, que o governo do estado agora falta a esses 24 projetos para concluir, 13 é para avançar agora no início do primeiro semestre de 2024,
e 11 projetos estão atualizando. Só falta atualizar, porque são obras e licitações lá de 1998, projetos que estão desatualizados, que mudou a realidade. Então, o DAIR está revisando todos esses projetos e ter o compromisso também no primeiro semestre de 2024 ficar concluído a atualização e revisão desses projetos e poder licitar essas obras. O diretor Faustino, que também tem sido muito comprometido, nós temos que registrar, né, Walter? Um engenheiro, um técnico do DAIR que tem destravado e desatado nós para poder viabilizar e vencer a burocracia que existe nos municípios, no Estado e na União. Então, a gente vê que até 2026, o compromisso do governador Eduardo Leite, também isso é muito importante, de todos os 497 municípios ter o acesso asfáltico. E eu falo de Barra do Rio Azul, que tivemos a alegria, Voltaire, agora, há poucos dias, de concluir o nosso acesso. A gente vê como muda a realidade do município. Lá a gente fez um pouquinho diferente, é uma estrada municipal, reuniu 4 cidades, o governo do estado nos ajudou com um convênio municipal, com 90% do valor, e o restante os municípios colocaram o valor necessário da contrapartida. E a gente conseguiu viabilizar essa obra e está mudando a realidade da cidade. Agora começou a vir empresa, os jovens continuam morando no meio rural, os agricultores, as famílias estão com qualidade de vida, porque para se deslocar para Erechim, que é a nossa cidade polo, antes levava 1 hora e 10, agora em 30 minutos a gente está se deslocando. Então é um desenvolvimento magnífico, e a gente vê isso, o relato dos outros prefeitos. Aqui no Alto Uruguai, acho que era a região mais desassistida, Voltaire, de 32 municípios, 10 não tinham acesso asfáltico, era 1/3 da região. Então a gente está muito feliz, é uma mobilização de todos, uma conquista de todos os municípios que se uniram e se mobilizaram para ver esse sonho e até 2026 conquistar o acesso asfáltico para os 497 municípios. É um grande avanço realmente, né? Quando Marcelo Arruda estava presidindo a Comissão dos Municípios na busca por acessos asfálticos, tínhamos 62 cidades, 62 municípios do Rio Grande do Sul que não tinham acesso asfáltico, e agora esse número já caiu para 24, sinal que a mobilização, toda a repercussão que os prefeitos buscavam, liderados aí pelo prefeito Marcelo Arruda, aconteceu. No caso de Barra do Rio Azul, o recurso veio do governo do estado, a obra foi executada quando? Como foi esse trâmite? Só para a gente exemplificar para os demais prefeitos que nos escutam, Marcelo Arruda. Isso, é uma obra, é uma estrada municipal que envolvia 4 municípios, Voltaire. Um trecho que pertencia a Erechim, 2 quilômetros, outro trecho que pertencia ao município de Aratiba, 5 quilômetros, Barra do Rio Azul, que era 12, e nós temos o acesso asfáltico que está seguindo agora para Itatiba do Sul, que são mais 6 quilômetros. Então, o governo do estado nos ajudou com 90% do valor, através de um convênio com o DAIR, e os municípios colocaram os 10% restante, a contrapartida, para viabilizar a obra. Ela iniciou lá em 2018 e a gente conseguiu concluir agora em 2023, há 15 dias, que a empresa concluiu, agora está só finalizando a sinalização, mas essa união também foi importante, Voltaire. Aqui na região, tu vê, a gente conseguiu reunir os municípios aqui, cada um ajudar um pouquinho para viabilizar a obra, que a gente sabe que as demandas são infinitas do governo estadual, do governo federal, e se cada um ajuda um pouquinho, como aconteceu aqui, os municípios viabiliza. Mas tem outras situações, a gente tem uma obra muito emblemática aqui no estado, que também o governo do estado agora deu o start, Garruchos. Garruchos são 60 quilômetros de estrada de chão. Então, é uma obra desafiadora. Se o governo do estado não ajudar, com certeza o município não tem como viabilizar uma obra dessas. Então, nós temos acessos que eram 6 quilômetros e o acesso como de Garruchos, que é 60, e que agora começa a visualizar, a verificar o início da sua obra tão sonhada para ligar São Luís Gonzaga a Garruchos lá na nossa fronteira. Então, é um movimento muito bom, né? Voltaire, a gente começou lá com o presidente Dudu, de Palmeiras das Missões, continuou com o presidente Maneco, do Taquari, depois continuou com os demais presidentes, o Bonotto, o Paulinho, e agora o presidente Luciano também vem dando prioridade, nos ajudando, colocando toda a equipe da FAMURS para ajudar, mobilizar, para a gente ver essas 24 cidades o mais breve possível. A meta do governador é até 2026, mas a gente vai continuar persistindo e sensibilizando o governador do estado, com o secretário Costela, para que a gente possa, quem sabe, sonhar com a antecipação dessa data. Que com certeza, quanto antes chegar o asfalto, mais desenvolvimento para o Rio Grande do Sul,
mais famílias que ficam nas pequenas cidades, porque a gente tem que manter o desenvolvimento de todos, senão a gente vai estar concentrando as pessoas nos grandes centros, né, Voltaire? O desafio dos municípios, e o Rio Grande do Sul se desenvolveu muito, foi graças à emancipação dos municípios que desenvolveu. Aonde tem cidade, tem desenvolvimento, tem qualidade de vida, tem saúde, tem educação, tem segurança, tem comércio. Então, as emancipações foram muito importantes, mas era uma dívida do Estado do Rio Grande do Sul com esses municípios lá de 88, de 92, enfim. Marcelo Arruda, prefeito de Barra do Rio Azul, vice-presidente da FAMUR, está conversando conosco. Quero mandar um abraço aos telespectadores da RDC TV, que nos acompanham nos canais 24 e 524 da NET, sempre sábados às 19 horas. Também na noite de quarta-feira, estamos em sintonia com a Rádio Acústica, FM 97.7 para Pelotas, São Lourenço, Camaquã, Tapes, Cristal, Sentinela, Turuçu, Mariana Pimentel. Inclusive, falando sobre acesso asfálticos, Mariana Pimentel também aguarda muitos anos, né? Terra do nosso presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Zilkowski. Saiu há pouco tempo também, agora o anúncio também para Cerro Grande. Amaral Ferrador também é um município ali da região da Costa Doce que aguarda há muito tempo também esse acesso asfáltico, mas que a gente está em cima, cobrando no bom sentido o desenvolvimento, a evolução dessa região, que é sempre algo muito importante. Para quem está viajando agora, Barra do Rio Azul com esse asfalto ficou 30, 20 minutos de Erechim? Minutinhos de Erechim, aqui é uma grande oportunidade, né, Voltaire? Vamos fazer a propaganda, o pessoal vem passear aqui para o norte do Rio Grande do Sul. A gente tem tido um desafio muito grande aqui na região também para... Agora, com os acessos asfálticos, aqui só está faltando 4 cidades para conectar os 32 municípios. A nossa região tem trabalhado para ser a segunda Serra Gaúcha. Nós temos uma colonização aqui de culturas, uma miscigenação muito bacana de alemães, italianos, poloneses, judeus, nativos, que permite o Alto Uruguai ser um local muito bonito para o pessoal estar passeando, nossas paisagens, os nossos vales, os nossos rios. E o acesso asfáltico está permitindo agora desenvolver, porque a gente sabe quando as pessoas querem passear, elas não querem pegar a estrada de chão. Elas querem asfalto, querem as coisas bem organizadas, e isso está começando a acontecer aqui no Alto Uruguai. A nossa região que sai de Erechim, sentido a Barra do Rio Azul, a gente passa por uma espécie de um vale europeu. Nós temos aqui a Vila Trentin, que está sido referência aqui no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas de todo o estado e também do oeste catarinense vindo passear para cá. Então, Erechim tem permitido, a nossa região do Alto Uruguai, rotas turísticas para estar mostrando as belezas da nossa região e a força da nossa cultura aqui, que tem essa diversificação, que tem rota polonesa na região lá de Áurea, Carlos Gomes Centenário. Nós temos agora a rota judaica que está sendo desenvolvida. Tu sabia, Voltaire, que o primeiro hospital judaico do Brasil é no município de Quatro Irmãos? Quando a colonização, até foi cena de filme do Barão Hirsch, está sendo gravado, foi gravado cenas no município de Quatro Irmãos, é o primeiro hospital judaico, né, com mais de 25 mil descendentes dos judeus saíram do município de Quatro Irmãos, e muitos são médicos no Albert Einstein, em outros hospitais, que até em março do ano que vem nós vamos ter um evento médico que vai ser realizado em Erechim, e graças ao desenvolvimento dessa rota turística, que trouxe muitos turistas de São Paulo, que são descendentes dos judeus dessa região, e vai permitir estar desenvolvendo esse evento médico aí que vai ser destaque nacional na nossa cidade de Erechim. Então a gente fica muito feliz, uma região próspera, como eu falei antes, referência na produção de suínos, referência na produção de avicultura, referência na produção de leite, que o agronegócio também movimenta a economia do Rio Grande do Sul e ajuda no desenvolvimento dos 497 municípios. Ontem eu tive uma reunião no Palácio do Planalto, Marcelo Arruda, com o Cláudio Bier, que é presidente do CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul, e ele apresentava uma reunião ao vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, no qual ele abre o mapa do Rio Grande do Sul
e faz todo o mapa, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico através da agricultura, e destacável realmente o grande potencial na questão dos suínos, na produção do leite aí do Alto Uruguai, que é realmente fator relevante para o desenvolvimento da economia. Prefeito de Barra do Rio Azul, vice-presidente da FAMURS, Marcelo Arruda, qual o impacto, como vocês estão enxergando e como traduzir isso para a população, a reforma tributária? Qual é a compreensão de vocês sobre ponto de vista dos municípios dessa reforma tributária? Voltaire, a gente tem um pouquinho de preocupação, né? A Confederação Nacional dos Municípios, a nossa FAMURS, vem dialogando com o Congresso Nacional, dialogando com o governo federal, para realmente, assim, a gente precisa desburocratizar, a gente precisa realmente facilitar a vida dos nossos empreendedores, esses batalhadores, né? Que hoje empreender no Brasil sempre é um grande desafio. E a gente precisa que o Estado não atrapalhe, que ele desburocratize, que ele facilite, que é esse o objetivo. Eliminar todos esses impostos é um monte de I, né, que complica a vida do empreendedor, complica a vida de todas as pessoas que pagam tributos, e unificar num imposto único, né, que é o IVA. Mas a gente precisa, né, Voltaire, a gente tem falado, agora a proposta está sendo debatida no Senado Federal, que não tire receita dos municípios, né, porque é na cidade que tudo acontece, é o município que garante saúde, é o município que garante educação, é o município que investe na infraestrutura, e a gente precisa, um ano difícil que nós tivemos ano passado e este ano aqui, queda de arrecadação, né, por parte dos municípios, e a gente não pode perder receita, então a gente é a favor que aconteça essa simplificação, mas que não caia a arrecadação dos municípios para a gente poder garantir os serviços tão necessários para a nossa população. A gente não pode cair qualidade. O cidadão precisa do município forte para ter toda a infraestrutura necessária. O empreendedor também, o nosso empresário, precisa de um município para poder estar investindo num distrito industrial, para poder estar auxiliando as empresas a estar investindo na sua cidade. Então, acho que esse é o grande desafio. Até nós estamos acompanhando, a nossa FAMURS e a CNM está acompanhando de perto, dialogando agora com o Senado Federal, e fica nessa expectativa realmente, que todos estão garantindo que não haverá queda de receitas, mas sim a simplificação dos tributos para melhorar a vida do nosso empreendedor. Isso aí, o Estado não pode atrapalhar quem quer investir, né, Voltaire? Seja no município, no Estado ou no governo federal. A gente tem que apoiar, facilitar e desburocratizar a administração pública. Marcelo Arruda, prefeito de Barra do Rio Azul. Recentemente o presidente Lula, também o ministro Alexandre Padilha, fizeram anúncios que dialogam muito com o municipalismo, falando sobre recomposição do FPM, garantindo que os municípios não vão ter perdas nesta importante fonte de tributação, que é uma conquista do movimento municipalista, que é o Fundo de Participação Municipal. Na tua avaliação, prefeito Marcelo Arruda, como é que está o diálogo com o governo federal? É um novo governo, apesar do presidente Lula estar nesse momento no seu terceiro governo, o mundo vai mudando, a economia vai mudando, a forma que as pessoas se comunicam. Hoje os prefeitos são muito mais conectados, hoje um WhatsApp, o prefeito consegue falar com o ministro. Antes se tinha um distanciamento muito forte de Brasília, para se conseguir uma agenda em Brasília era tudo mais complicado. Se o prefeito não tivesse um deputado federal atuante, bem relacionado, muitas vezes não conseguia. Hoje não. Hoje eu observo que o prefeito, através do seu conhecimento, tem mais vida própria, né? Consegue chegar nas portas, consegue vender melhor os seus projetos. Como é que está essa relação federativa, na sua opinião, prefeito Marcelo Arruda, com esse novo governo federal que em janeiro vai completar o seu primeiro ano? Melhorou muito, né, Voltaire? A gente está conseguindo ter um diálogo, um acesso, essa aproximação, né, às redes sociais, o WhatsApp, enfim, facilitou também esse nosso contato diário. O governo tem nos permitido isso. Temos o nosso embaixador do Rio Grande do Sul, aí, o ministro Paulo Pimenta, tem facilitado também esse contato. Isso nos ajuda nessa defesa. A gente viu agora o governo esteve ao lado aí dos municípios, principalmente o Vale do Taquari, buscando estar assessorando, minimizar. A gente sabe que a burocracia, volta a falar, ela atrapalha, ela dificulta, e a missão, tanto do governo federal como do governo estadual, aí é vencer essa burocracia para poder chegar os recursos, o apoio o mais rápido possível para as famílias, os empresários e todas as pessoas que foram
expor esses efeitos climáticos, mas a comunicação melhorou muito, Walter. A gente está muito feliz aí, o governo federal tem aberto as portas, o apoio agora do FPM, do ICMS, né, que vai ajudar os municípios a estar fechando as contas. Nós estávamos com a situação a nível de estado e nível de Brasil, mais de 50% dos municípios não conseguindo fechar o ano de 2023 pela queda de arrecadação. E se não tivesse tido essa ação do governo federal, do Congresso Nacional, de fazer a garantia do FPM igual a 2022, e o apoio do ICMS, né, que vai ser feito agora entre o mês de novembro e dezembro, que vai auxiliar, com certeza, todos os municípios a vencer esse ano de 2023 e poder começar o 2024 aí sem reduzir serviços, sem deixar de atender o nosso cidadão. Então, a gente quer registrar aí, tanto no governo federal como no governo estadual, né, Voltaire? Também a gente tem tido as portas abertas, o governador Eduardo Leite, todo o secretariado sempre nos atendendo. Isso que é bom, governo federal, governo estadual, deixando o pé de lado, olhando o pé das pessoas, ajudando os cidadãos e os municípios para a gente poder melhorar a vida do nosso país que a gente ama, adora, o nosso estado, e é assim que os gestores têm que fazer. Então a gente está muito feliz de que as coisas estão prosperando, avançando. A gente sabe que, quero reiterar aqui aos ouvintes, às vezes não é no ritmo que a gente quer, mas com certeza todos estão empenhados para vencer as barreiras, as dificuldades, os empecilhos, para melhorar. A gente sabe que cada ano vai avançar e com certeza com a união de todos. A gente tem que se unir para que as coisas aconteçam e a gente possa estar melhorando a vida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Prefeito Marcelo Arruda, prefeito de Barra do Rio Azul, o senhor tem uma trajetória muito bonita já dentro do municipalismo, né? A gente estava recuperando algumas ações lá em 2019, quando o Eduardo Freire, Dudu Freire, prefeito de Palmeira das Missões, assumiu, o senhor assumiu a presidência da Comissão dos Municípios Sem Acesso ao Asfalto, com um trabalho permanente, contínuo, que continuou com o presidente Maneco, depois também com o presidente Bonotto, o presidente Paulinho Salerno. E este ano o senhor está como vice-presidente da FAMURS e ano que vem, conforme estabelece o rodízio dos 4 partidos que mais elegem prefeitos e vice-prefeitos na federação, é o ano do PTB, partido, agremiação partidária, no qual o Marcelo Arruda pertence já há bastante tempo. Como é que estão essas discussões? Como é que o seu partido deve fazer essa discussão? Porque a gente sabe que cada agremiação tem a sua particularidade. Tem agremiações que disputam no voto, outros que preferem convergir, que foi o caso na época do Partido dos Trabalhadores, na escolha do próprio Maneco, um acordo também ali com os deputados. Como é que está essa situação para que a federação tenha um gestor que já vem acompanhando as pautas municipalistas e que dê uma continuidade às pautas que realmente fazem a diferença na vida dos moradores dos 497 municípios do Rio Grande do Sul? Voltaire, a gente está militando aí no nosso partido, o PTB, desde os 16 anos de idade, no movimento estudantil, nas fileiras do partido, batalhando, ajudando. E a gente vai deixar o nosso nome à disposição agora, o nosso presidente, o deputado Lisandro Sabino, toda a diretoria do PTB, para, no momento oportuno, que é ano que vem, quando o partido fará a indicação, para que possa estar avaliando e verificando o nosso nome e dos demais colegas, né? A gente espera poder estar ajudando, colaborando. A FAMURS é uma entidade muito importante, né? Ela tem sido a representatividade das 497 cidades, buscando ajudar a unir o nosso estado, o Rio Grande do Sul, que tem as suas particularidades, as suas regiões. São 28 associações, né, que refletem a diversidade do Rio Grande do Sul, as diferenças, seja econômica, social, cultural, e a FAMURS tem esse papel, né, de unir todas essas 28 regiões, esses 497 municípios, para poder estar fortalecendo o municipalismo. Então, é uma oportunidade ímpar e a gente vai estar dialogando com o nosso presidente, o deputado Lisandro Sabino, que tem feito um trabalho maravilhoso de construção, de reconstrução do partido, de unir os 497 municípios. O PTB é o 4º partido no estado com o maior número de filiados. Então, a gente vai fazer essa construção com os demais colegas prefeitos para, quem sabe, conseguir uma convergência também. Esse é o objetivo. O PTB tem trabalhado sempre nessa linha, não na disputa, de dialogar, de convergir, e é esse o nosso objetivo, junto com o presidente e o deputado Lisandro Sabino.
O PTB que passa por essa reformulação, o PTB que foi um partido, né, que para quem estuda história, partido do Getúlio Vargas, sempre lutou muito pela questão trabalhista, grandes garantias trabalhistas que nós temos hoje passam pelo PTB, né, um trabalho de reestruturação que lá atrás foi feito junto à Constituição, inclusive os grandes direitos trabalhistas passam pela marca do PTB, um partido muito importante que, como todos os partidos, passa por rediscussões, né, por reposicionamentos. Isso faz parte da recente democracia brasileira, especialmente após o estabelecimento constitucional aqui no país, e isso com certeza também é uma oportunidade de se debater com os demais gestores, os demais prefeitos do PTB para alinhar os posicionamentos, né? O PTB que também já teve uma das principais bancadas na Assembleia Legislativa, sempre teve muita tradição. Claro que muitas vezes fatores federais, nacionais, às vezes acabam impactando os partidos no Rio Grande do Sul, né? Porque muitos gestores às vezes acabam saindo de partidos por decisões que nem passam pelo Rio Grande do Sul, que muitas vezes ficam em Brasília, concentradas ali em erros e acertos e que acabam impactando gestores e prefeitos. Mas é sempre muito bom, né, quando a gente tem diálogo, harmonia e consegue estabelecer propostas e caminhos para que os partidos possam, de fato, melhorar a vida das pessoas. São partidos, mas como disse o prefeito Marcelo Arruda, né, com o objetivo de cuidar sempre do outro P, que são as pessoas, né? É para isso que existem os partidos, para isso que existem as gestões, para buscar incansavelmente melhorar a vida das pessoas e dar qualidade, né, à gestão da vida das pessoas, porque hoje em dia realmente um dos maiores desafios é ser prefeito, porque o prefeito, vamos combinar, né, Marcelo? As pessoas te encontram na farmácia, te encontram no supermercado, andando pela rua. Ele acaba sendo, né, prefeito Arruda, o elo mais próximo, né, de uma comunidade. Porque muitas vezes as pessoas não vão encontrar o presidente da República ou o governador nas ruas, né? Existe um aparato maior, né, nos palácios. Mas o prefeito não, ele não tem como se esconder da comunidade. E isso dá a ele muito mais responsabilidade em sua gestão. Imagina, um prefeito praticamente não pode errar, ele é cobrado diretamente pela sociedade. Ele é cobrado ao caminhar na rua. Então, ele acaba tendo um compromisso pessoal muito mais elevado, né, Arruda, sobre esse desafio de ser prefeito, né? Voltaire, o cidadão ele não quer saber se é responsabilidade do município, do estado, da União. Ele vai bater na porta do prefeito. Hoje eu brinco, é o WhatsApp, ele te manda foto da situação e você tem que dar a solução rápida. A gente está sendo cobrado num ritmo muito acelerado, mas é o nosso dever, né? A gente, quando coloca o nome à disposição, todos os prefeitos, eu digo, Voltaire, os 497 prefeitos do Rio Grande do Sul têm feito um trabalho maravilhoso, todos dentro das suas possibilidades, não é por falta de vontade. Às vezes é a limitação, são municípios históricos, centenários, daqui a um pouco eles vêm acumulando situações difíceis que às vezes deixam o gestor de mãos atadas, mas não é por falta de vontade. Com certeza todos buscam fazer o melhor, querem desenvolver a sua cidade, querem fazer a diferença. Os prefeitos têm viajado muito para Porto Alegre, para Brasília, para buscar recursos e os governos têm auxiliado, porque sem o apoio do governo estadual e do governo federal as coisas não acontecem, só com o recurso, tirando as grandes cidades, só as cidades médias e pequenas não conseguem fazer aquela obra para transformação. Então o prefeito é um desafio, mas com certeza todos estão comprometidos aí para estar melhorando a vida das suas cidades, ajudar o cidadão, principalmente, né, Voltaire, na área da saúde, da educação, que eu conversava ontem com alguns colegas, né, todos são cobrados, principalmente na área da saúde. Prefeito, primeiro nos dê uma boa qualidade de saúde, resolve para a UBS funcionar bem, para o hospital não deixar ninguém na mão, que o resto a gente dá um jeito. Mas é importante o todo, né, quando a economia vai bem, quando o empresariado tem a infraestrutura necessária para avançar, quando o nosso agricultor, né, Voltaire, pode trabalhar tranquilo, pode continuar lá no meio rural, todos ganham uma engrenagem que precisa rodar corretamente para movimentar toda a economia. E um desafio aqui, Voltaire, gostaria de estar registrando aqui, que muitos ouvintes ou que estão acompanhando aqui as rádios parceiras devem estar vivendo é o setor do leite, né, Voltaire, que a gente vem dialogando com o governo federal, a gente depende muito da ação
aí do Ministério da Agricultura, das Relações Internacionais, enfim, para ajudar agora o produtor do leite. A gente está sofrendo muito pela importação dentro do acordo do Mercosul, né, dos nossos países vizinhos, Uruguai e Argentina. A gente tem que buscar um equilíbrio, né, Voltaire? Tem que ter a parceria, a gente precisa valorizar o Mercosul, porque ele também ajuda outros setores importantes da economia, né? O Brasil exporta muito, é no setor do calçado, é o setor da alimentação, da proteína animal, do grão, mas tem que ter um equilíbrio. O setor do leite vem vivendo, a gente nunca passou por um momento tão difícil. O produtor hoje tem um custo de R$ 2,50 para a produção de 1 litro de leite e ele está ganhando em média R$ 1,80. Então ele está amargando um prejuízo pesado, muitas pessoas desestimulando, mas a gente viu que o governo federal, os deputados, os senadores, enfim, todo mundo está muito preocupado, tentando já tomar algumas medidas para minimizar, mas a gente vai precisar ainda debater muito, Voltaire, para tentar antecipar o resultado dessas ações, porque a gente precisa manter, são muitas famílias do Rio Grande do Sul que vivem dessa atividade, é uma atividade que gera renda mensal, que ajuda o comércio das cidades, né? Porque o agricultor está comprando lá no mercado, está comprando na farmácia, está na agropecuária. Ano que vem vai ser o ano de implementação dos recursos do novo PAC para o Rio Grande do Sul. Então nós teremos aí previsão da segunda ponte do Guaíba, previsão de término total da BR-116, 290. O Voltaire, que foi comemorada, que é um sonho de décadas, a ligação de Passo Fundo a Erechim, a Transbrasiliana, BR-153. Aqui a região está em festa, né? Agora, esse ano conclui o projeto e as informações que ano que vem, no primeiro semestre, licita essa obra. São 69 quilômetros que liga Erechim a Passo Fundo. É o único trecho da Transbrasiliana que ela corta lá, acho que eu não sei se ela vem do Chuí até o Iapoque, lá, enfim, a Transbrasiliana. E só tinha esses 69 quilômetros que não eram pavimentados da 153. E o governo federal incluiu no PAC, então a região está feliz, porque vai desenvolver. Hoje, para ter uma ideia, os transportadores têm que, principalmente os bitrem, têm que desengatar em Erechim, porque não pode, na nossa rodovia estadual, que é a RS 135, ela não pode transitar caminhão bitrem, ou tem que percorrer 69 quilômetros de chão. Então, tu imagina o desgaste, e vai desenvolver 7 ou 8 municípios, Voltaire, porque passa Erechim, Getúlio Vargas, Quatro Irmãos, Sertão, Coxilha, Ipiranga do Sul, Erebango e Estação. São mais de 8. Então, vai desenvolver uma grande região, o pessoal está feliz e a gente vai estar acompanhando aí junto com vocês para que essa obra seja licitada agora no primeiro semestre de 2024 e traga desenvolvimento aqui para o norte do Rio Grande do Sul. Muito importante, realmente, e rápido intervalo e a gente já volta com a nossa programação. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Sintonia Pública, programa no qual sempre recebemos o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, para fazer um resumo da semana e uma projeção do que vem por aí na próxima semana do governo federal. E ministro Pimenta, Leandro Molina, eu quero dizer que hoje é uma data especial, né, ministro Pimenta? Por que é uma data especial, ministro Pimenta? Aniversário do nosso presidente, né, gente? Aniversário do presidente Lula, 78 anos. Tive a oportunidade de ir cedinho da manhã lá no Alvorada. Quando a gente saiu, tinha sido preparado uma recepção para ele, né? Pela
pela militância aqui do PT, do DF, muito bonita. O presidente ainda se recuperando, não teve como descer do carro, abriu a janela, o pessoal cantou parabéns, tinha bolo. Foi muito bonito, né? E depois engatamos uma segunda e trabalhamos direto até agora há pouco, né? E marcante, né, Molina? Mais uma vez, o ministro Pimenta, ao lado do presidente Lula, em um momento em que se exalta a importância do respeito e o tratamento com a imprensa. Como faz bem esse café com a imprensa? Porque é um momento interativo e um momento também de respeito, né, com a imprensa, né, Molina? Tudo bem contigo? Tudo bem, Voltaire. Tudo bem, ministro. Bem-vindo mais uma vez aqui, como vocês antigamente ouviu via cores. Presidente de aniversário, quem ganha presente foi a população brasileira, né, ministro? Com o retorno do presidente essa semana, né, depois de 4 semanas afastado, mas em ritmo de muito trabalho. Como o ministro Paulo Pimenta falou, dia intenso, principalmente no Palácio do Planalto, onde teve essa receptividade. E a imprensa, né, ministro? Tratada de forma como não foi tratada nos últimos anos, né? Com acesso ao Palácio do Planalto. Muito bem, então só para o pessoal também ter a informação, né? O presidente fez a cirurgia no dia 29 do mês passado, né? E o presidente está fazendo fisioterapia, está muito bem. O presidente tem 3 sessões de fisioterapia por dia. O presidente já está, né? Vocês puderam ver hoje, quer dizer, caminhando normalmente, mas subindo escada na fisioterapia. Tem um dos exercícios da fisioterapia que é chutar a bola. Né? Aí ele gosta, né? Corintiano. Tira a bola, o presidente né? Já está fazendo um pouquinho de peso, já começou a caminhar um pouquinho na esteira. Então, uma recuperação muito positiva do presidente Lula. Né? Mas, por recomendação médica, o prazo de cicatrização é a partir de 6 a 8 semanas. Né? Então, a gente ainda tem alguns dias pela frente para o presidente manter uma agenda um pouquinho mais cuidadosa, né? Por recomendação médica também, o presidente não pode andar de avião, por risco de trombose, alguma coisa assim. Então, nas próximas 3 ou 4 semanas ainda, a gente vai manter uma agenda como essa que foi essa semana. O presidente já está indo para o Palácio, né? Para o Palácio do Planalto. Mas, na prática, o presidente nunca parou. Né? Acho que ele parou 2, 3 dias. Depois já começou a trabalhar por vídeo. Naquelas 2 primeiras semanas que ele estava no Palácio do Alvorada, a gente fazia muitas reuniões por vídeo durante todo o dia. E o que mais motivou o presidente Lula para fazer essa cirurgia, gente, foi a vontade que ele tem de voltar a viajar pelo Brasil, que é uma das coisas que ele mais gosta de fazer. Né? O presidente Lula sempre diz que para ser um bom político, para ser um bom gestor, tem que conhecer o Brasil. E para conhecer o Brasil, tem que ir aonde os outros não vão. Só nas capitais não vale. Tem que ir lá e falar com as pessoas. Não, olhar no olho do olho, ouvir os sonhos, os dilemas. Talvez não exista nesse país alguém que já viajou mais o Brasil do que o presidente Lula. Mesmo quando não era presidente, as caravanas, foi 3 caravanas, né? Então, o presidente está com muita vontade de, a partir de janeiro, voltar com força total nos roteiros pelo Brasil. E esse foi um dos motivos que mais estimulou ele a fazer a cirurgia, né? Então, graças a Deus, hoje é um dia feliz, um dia de festa, né? O presidente está muito feliz e a saúde dele está recuperada e a gente fica muito alegre por isso, né? Um dos papéis do presidente Lula e seu também, ministro Pimenta, protagonistas nesta ação, é uma operação em que o Brasil se destaca no mundo inteiro, que é a Operação Voltando em Paz, repatriando brasileiros com segurança, com a estrutura e até com o voo, o avião presidencial, num dos atos mais nobres da história política do país, cuidando dos brasileiros em tempos de guerra, ministro. Como é que está essa repercussão? Como é que foram as negociações nesta semana e a condução de todo esse episódio? É muito interessante poder falar sobre isso, né? Primeiro, só para o pessoal que está nos acompanhando entender, lá na zona do conflito, né, Israel, na faixa de Gaza, são 6 horas de diferença. Né? Então agora lá,
são 6 horas para frente. Aqui deve ser 18 horas, né? 18 e pouco. 18h20 agora. Então lá é 00:20. Né? Então o que ocorre? O dia lá começa às 7h30, 8 horas da manhã. Sim. Aqui, 1h30, 2 horas da madrugada. Então, durante o primeiro período todo, nós nos organizávamos, eu, ministro Celso Amorim, né, embaixador Igreja, e nós conversávamos, e conversamos até agora, em muitas oportunidades, com os nossos embaixadores que estão lá, às 2 da manhã. Botava o despertador para 1h30, 1h40. Por quê? Porque a hora que chega o dia aqui, lá já é meio-dia. E a gente tem que ter um informe para o presidente Lula de como é que foi amanhã lá. Então ele precisava trabalhar de madrugada. Teve um período aí que ele estava trabalhando 18 horas por dia. E o presidente Lula já, desde as 6 horas da manhã, ligado, ele comandou toda essa operação de repatriação. O Brasil foi o primeiro país do mundo a montar uma logística. Nós trouxemos 1.410 pessoas, brasileiros e brasileiras, oferecemos, e a partir das próximas viagens, tendo lugar no avião, nós vamos também começar a trazer os nossos irmãos dos países vizinhos que não têm logística, que não têm avião. Nesse voo agora, o último, vieram 3 bolivianos. Muitas famílias tinham a preocupação de como é que eles iam vir embora e ficar lá, o seu animal de estimação, o seu gato, o seu cachorro. Nós conseguimos montar uma logística com a Força Aérea. 55, né, animais de estimação que vieram junto com os familiares. Então, uma pessoa não vai vir embora, vai deixar o cachorro dela lá, vai deixar o gatinho dela lá. Quer dizer, não. Muitas circunstâncias é um membro da família que está ali junto, né, integrado na família. Vocês vejam que muitos países ainda não conseguiram botar uma logística. E alguns que colocaram cobram das pessoas. Alguns países montaram uma logística, tira a pessoa de Israel, e eu vi, né, leva para Atenas, ali do lado. Depois, como é que a pessoa vai embora? Cada um por si. Agora, nós trouxemos as pessoas de volta para casa com segurança. Infelizmente, até agora, nós não conseguimos trazer os brasileiros e brasileiras que estão em Gaza, né? Nós temos 32 brasileiros e brasileiras que estão na lista. É uma saída pela fronteira do Egito, né? E o presidente Lula falou com o presidente do Egito, com o presidente de Israel. Já fazem 3 semanas, nós alugamos as casas para onde as famílias de brasileiros e brasileiras estão. E há uma enorme, né, expectativa. Eu mesmo falo direto com essas famílias em Gaza. E nesse momento, agora que nós estamos conversando aqui, tem uma situação muito crítica acontecendo. Porque agora há pouco, né, foi cortada toda a comunicação em Gaza. Foi cortado o sinal do celular, foram cortadas todas as informações em Gaza, e a imprensa está com muitas informações que teria ocorrido um avanço importante de um ataque terrestre de Israel na faixa de Gaza. Então, pode ser uma madrugada muito grave o que está acontecendo lá. E as famílias de brasileiros e brasileiras, né, evidentemente que numa situação muito delicada. Então, o presidente Lula determinou, Voltaire, o seu avião, o avião presidencial, ele está na Itália, pronto, para assim que as famílias puderem sair pelo Egito, ele vai ao Egito, já temos autorização do Egito, tem uma cidade que fica a 53 quilômetros da fronteira. Quando você sai da fronteira, por essa cidade, é o Sinai, o famoso Monte Sinai. E dali pelo deserto você tem a 53 quilômetros uma cidade. É nessa cidade que o nosso pessoal vai vir, né? Então tem toda uma logística montada e o Brasil hoje é referência no mundo. A liderança do presidente Lula é reconhecido por todos como o presidente que mais tem se dedicado em busca da paz. E o presidente que mais trabalhou e garantiu a segurança para que os brasileiros e brasileiras pudessem voltar para casa com segurança. Ministro, eu queria seguir um pouquinho nesse assunto. Nós, como em todas as notícias, né, ou muitas notícias produzidas pelo governo, se espalham
notícias falsas, né? As famosas fake news. Nós tivemos algumas notícias, ministro, que davam conta que o governo brasileiro estaria trazendo de volta ao Brasil, repatriando ao Brasil, somente empresários. E que esses empresários estariam pagando para o governo para voltar ao Brasil. Então, gostaria que o senhor esclarecesse, mesmo que resumidamente, esse processo de quem está vindo de lá e qual é o custo para essas pessoas para virem de lá. Isso é um absurdo, né, Molina? Eu li uma matéria do New York Times. A quantidade de fake news produzida durante a guerra é uma coisa assustadora. Eu, às vezes, paro e fico pensando o que leva alguém, Impressionante. no momento de desespero. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu me deparei com uma situação como essa foi no dia do incêndio da Boate Kiss. Quer dizer, eu sou de Santa Maria. E quando nós estávamos lá naquela noite, né, num domingo à noite, nós perdemos 242 jovens no incêndio da Boate Kiss. Essa gente sem escrúpulo já tinha infestado as redes sociais de mentiras de todo tipo, sem nenhum respeito pela dor das famílias, sobre o momento que nós estávamos vivendo. Agora, quando nós estávamos, né, no auge do problema da enchente na região do Vale do Taquari, onde muitas famílias ainda não tinham encontrado pessoas desaparecidas, muitas famílias no desespero procurando seus familiares, mais uma vez, essa gente, né, foi capaz de produzir um conjunto de vídeos, de áudios. E agora na guerra a mesma coisa, gente. Quer dizer, o que leva essas pessoas a fazer o que fazem? Não há nenhum custo, Molina. Não existe nenhum brasileiro e brasileira. Foi aberta uma lista na embaixada. Nós zeramos a lista. Todos os brasileiros e brasileiras que solicitaram a repatriação foram atendidos, com custo zero. 1.410 famílias. E por que voltaram 3 bolivianos juntos no último voo? Porque sobrou. Não tem mais ninguém. Nós zeramos a fila de brasileiros e brasileiras que queriam retornar. Já abrimos uma nova lista, que está sendo feita. E temos essa questão específica que envolve as famílias que estão em Gaza, né? E que até agora não tiveram a oportunidade. O presidente Lula, repito, falou com o presidente de Israel, com o presidente da Autoridade Palestina, com o presidente do Egito, com o emir do Catar, com o presidente da Turquia. O presidente falou com todo mundo, né? Falou com o presidente da França, falou com o Putin, falou com o presidente do Conselho Europeu. Repercutiu em todo no mundo inteiro. Hoje o presidente Lula é o grande líder mundial que trabalha pela paz. E ao mesmo tempo, né, essa preocupação que ele tem de garantir o retorno das famílias em casa, em segurança para casa. Bom, projetando um pouco a semana e falando também da resposta rápida que o governo federal dá na hora em que a população mais precisa. O ministro Pimenta tem falado, né, que a gente conhece os amigos na hora que a gente mais precisa. E, infelizmente, neste ano, o Rio Grande do Sul sofreu com crises climáticas, enchentes. Começou com seca, depois foi para enchente, veio ciclone. Mas a resposta do governo federal ela é muito forte. E segunda-feira há uma novidade, ministro Pimenta, junto com o Ministério da Educação. Gostaria que o senhor antecipasse, porque nós temos muitas rádios do Rio Grande do Sul, porque vem aí bons anúncios. E olha, eu não lembro de um anúncio tão rápido envolvendo a educação, porque as prefeituras protocolaram o anúncio e a resposta do próprio governo federal já vai vir nesta segunda-feira. E o ministro Paulo Pimenta vai explicar quais as ações, principalmente agora para as rádios do Rio Grande do Sul que transmitem o nosso programa Sintonia Pública, ministro. Em primeiro lugar, agradecer a Rádio Pampa de Porto Alegre, FM 97.5, que está ligada conosco. Rádio Band Porto Alegre, FM 94.9. Rádio Membuí de Santa Maria, FM 101.9. Está conosco também a RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, que atende a região central, a região metropolitana, o litoral norte do Rio Grande do Sul. A Rádio São Roque, 103.9 FM de Faxinal do Soturno,
São algumas das rádios que estão ligadas e também transmitindo o nosso programa Sintonia Pública. Olha, meu amigo Voltaire, meu amigo Molina, esse momento que vive o Rio Grande do Sul é um momento que a gente percebeu a força da união e da solidariedade, né? Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermack é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermack.com.br para mais informações. Kaisermack, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Final do segundo semestre, certamente é o texto da reforma tributária que está em pauta no Senado Federal e vem sendo discutido especialmente as alterações que estão projetadas pelo relator, senador Eduardo Braga do Amazonas, que já vislumbrou a possibilidade de fazer profundas e significativas mudanças no texto que foi encaminhado pela Câmara Federal. E nós estamos falando aí de situações que envolvem diretamente os municípios, porque a previsão básica do texto, ele acaba tornando a reforma tributária, em vez de descentralizada, em vez de, inclusive, simplificar o sistema fiscal nacional, ele, na verdade, vai acabar fazendo um procedimento inverso na medida em que vai juntar, pela proposta, o ICMS, que é do Estado, com o ISS do município, o ISS-QN, né, que trabalha nessa questão dos serviços de qualquer natureza. É claro que nós temos serviços no ICMS, é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e nós temos serviços no âmbito municipal, mas ambos atualmente convivem muito bem. E os municípios conseguem ter uma receita significativa dependendo o tamanho da atividade local, especialmente a atividade de prestação de serviço. Agora, juntando esses dois impostos, não único só, o município perde autonomia em cima desses montantes que são significativos para municípios de grande porte, que têm uma atividade muito intensa nessa área de prestação de serviço. E esses valores vão fazer parte de um grande fundo e este fundo vai ser administrado por um conselho. E este conselho, na verdade, vai de novo ser concentrado em Brasília. São 27 representantes de estados e 27 representantes de municípios, portanto um grupo de 54 pessoas que vão gerenciar esse grande fundo nacional, que na verdade é a receita de praticamente todos os entes federados, né, excluindo apenas a União, e será um fundo absolutamente inimaginável em termos de volume financeiro. E quem vai definir para onde vai esse valor e de que forma vai ser distribuído será esse conselho. Esse conselho concentrado em Brasília, sem que se tenha a condição de participação mais direta por conta dos municípios que hoje definem o que fazem com esses recursos no âmbito municipal e da forma como manuseiam isso. Então, a reforma tributária certamente vai ter uma discussão, né, será objeto de discussão intensa no segundo semestre e, se seguir o procedimento dos últimos 30 anos, acaba sendo reduzida a um ou outro ponto, considerada uma mini-reforma. Se ela for aprovada efetivamente, nós vamos ter muito assunto aí para debater nos próximos meses. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV.